Até uma vez, uma coisa que eu nunca falei, teve amigos que ficaram uma vez chateados comigo, porque tu sabe que às vezes tem o jornalismo, ele é muito ingrato. O jornalismo, tu falar bem das pessoas, tu divulgar uma música, não vende. Tu falar mal de alguém, tu sentar o pau ou brigar, isso vende notícia. Concordo. Vende notícia. Então, às vezes, tem muita coisa distorcida que vira notícia. A gente vê isso na música, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso na política. Distorce uma coisa para virar notícia, senão ninguém lê, ninguém quer ver. Vira isso. E eu nunca me esqueço, uma vez um jornalista, que inclusive eu nunca depois quis questionar, é amigo nosso, uma pessoa que até dá força para música hoje em dia. Não é o Grisotti, mas já mandei um abraço pro Grisotti. Não, esse eu já descartei, mandou um abraço depois. Não. E esse outro parceiro é um parceiro, mas não precisa nem citar o nome para não criar, né, polêmica. Mas uma vez ele me entrevistou a respeito sobre a Tia Music, me fez a mesma pergunta que tu fez. Marquinho, a Tia Music morreu ou a música está em alto? Aí eu disse para ele assim, cara, música boa sempre vai ser música boa, independente se vai ser a tradicional, a nativista, ou a de baile, ou a Tia Music, ou o que for. Música boa, só existe música boa e música ruim. Só existe isso. E aí eu falei pra ele assim, ele falou, mas o que tu acha? Eu falei, cara, se a Tia Music estivesse em alta, só daria a Tia Music. Se fosse ela. Ou tivesse morta, também não ia estar as bandas de Tia Music ganhando dinheiro, trabalhando. Se a música gaúcha estivesse morta, não ia ter pessoas do gauchismo ganhando dinheiro e trabalhando. Se a música gaúcha também tivesse explodido em alta, falei, as emissoras de rádio da tua sucursal, que vocês devem ter mais de 20 o dial de rádio, estaria rodando música gaúcha. Nenhuma roda. O que tu me explica? Será que a tua tese está certa ou errada? De o que está estourado e o que não está? Tu já tem que começar pelas rádios da própria casa, que não rodam. Nenhuma coisa. Como é que tu me faz uma pergunta dessa? Aí eu complementei falando assim para ele. Falei assim, independente... Aí ele falou questão da pilcha. Eu falei assim, ó, independente da pilcha, o músico vive de música. O músico vende música. Concordo plenamente. Assim como um ator vende dramaturgia. A arte. E um pintor vende a pintura, a arte. O artista plástico vende as esculturas. Então eu falei assim, independente do que se veste, a gente não vende pilcha, a gente vende música. E aí eu falei assim, então se a pessoa precisa colocar uma bombacha para ir em busca do seu ganha-pão, tem que se botar. Se precisa tirar a bombacha para ir em busca do seu ganha-pão, ele não está sendo certo nem errado. Ele não está sendo errado. E a pessoa também não está sendo errado. Não existe o certo e errado disso. Se a pessoa precisa, eu falei assim, ó, eu já toquei pilchado, eu toquei sem pilcha um período e já há muito tempo toco de pilcha, por exemplo, hoje, mas isso foi na época que a gente não estava usando pilcha. Sim. E independente disso, a gente sempre vendeu música, e música de qualidade. Falei para ele, o que vale é a música de qualidade, independente da pilcha ou não. Cada um tem que ir em busca do seu ganha-pão. Bem isso eu falei, se ele puxar a gravação, vai estar lá, em busca do seu ganha-pão. Ele enfatizou no rodapé, Na manchete? Na manchete, Marquinhos Ulian é enfático de... O pessoal tá botando pilcha pra ir em busca do pão, mas ele botou de uma forma como se eu tivesse chamado quem usava bombagem de morto de fome. Tipo, o pessoal tava de pilcha pra pegar migalha. Exatamente. Ah, cara. A matéria entrou nisso daí, até eu digo assim, para quem lembra disso aí, agora estou explicando, tendo a oportunidade de explicar a verdade. Jamais eu falei isso e jamais eu falarei isso, como eu disse. Eu sou um gaúcho de alma e coração, com muito orgulho. E uso a pilcha, bombacha e tudo com muito orgulho. Sim. E desde criança, desde pequeno, cultuo as tradições gaúchas. E sei muito de
tradição gaúcha, de folclore, é muito mais que muito gaúcho, que se diz entendido. verdade. Eu sei, Acredito. sei disso. Acredito. Então, enfatizou dessa forma, aí teve colegas assim, só que eu não vi, aí eu vi comentários de colegas, pô, mas eu me decepcionei com o Marquinhos, com uma matéria dessa. Cara, quando eu li aquilo, eu caí pra trás. Falei, cara, e agora como é que tu vai explicar? É que eles atiram o balde por cima e te dão um paninho de papel pra te secar, né? Exato, como é que tu vai explicar um troço desse, cara? E aí, isso daí é uma coisa que na época eu fiquei muito chateado. Peço desculpa a quem ficou chateado na época, e hoje estou explicando aqui a verdade dessa história. Jamais eu falaria um troço desse aí. Que na verdade tu tá pedindo desculpa pelo erro do cara lá. Um erro de uma coisa que eu não falei, um repórter, para vender A matéria a dele. matéria, enfatizou dessa forma. E tudo que eu falei foi todo um contexto que eu falei explicando sobre isso. Uhum. E o cara largou aquele contramão para tipo assim, ó. Tipo, ele tirou do contexto e largou o que ele queria. Queria, porque isso vem de matéria, né?